A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente em dois textos. Eu quero, primeiro que você vá para Gênesis capítulo 22, texto que usamos de uma forma oportuna esses dias atrás, e também o livro de Jonas, ok? Tanto Gênesis como Jonas. Gênesis capítulo 22 e depois Jonas capítulo 1, capítulo 2, ok? E eu queria falar um pouquinho sobre relacionamento hoje de manhã. Intimidade com Deus, relacionamento com o Pai. Olha, eu tenho a plena convicção de que, nessa manhã, de que você sabe como é importante você cultivar relacionamento maravilhoso com pessoas que fazem diferença em sua vida. Se isso é uma verdade, você podia ajudar o pregador dizendo amém hoje de manhã? Eu, ao longo de minha vida, tenho, assim, tido a grata satisfação de poder me relacionar com algumas pessoas que fazem plena e total diferença no meu dia a dia, influenciando o meu coração para as coisas boas, me levando a um compromisso de querer ser melhor em minha vida, de querer me aperfeiçoar por aquilo que essas pessoas produzem na sua caminhada, no seu dia a dia, na sua vida. Uma das pessoas que mais influenciou o meu coração e que não está mais conosco foi a minha falecida mamãe. Como eu amei e sempre amei estar em comunhão com a minha mãe, por conta das conversas que tínhamos, daquilo que eu ia absorvendo à medida que observava a conduta de minha mãe, a sua forma justa de agir com os filhos, sua forma extraordinária de se vencer obstáculos quando eles surgiam, fosse no meio da família, fosse no meio cristão. Ela sempre tinha uma palavra que encantava e que impulsionava o nosso coração a uma prática saudável. Sempre dizia quando havia uma desavença com uma pessoa que por alguma razão não gostasse daquilo que ela estava falando. Dizia: olha, Deus, Ele pode resolver tudo. Vamos orar. Sempre pendia para o relacionamento com Deus, para a oração, para o desejo de que Deus operasse o milagre em meio àquilo que se estava vivendo. E é claro que pessoas assim vão influenciando a nossa formação, e nós vamos nos apaixonando, e querendo sempre receber um pouco mais da comunhão que se possui num tempo em que se divide a própria vida e a própria história. E é fato, eu sempre gastei muito tempo de conversa com a minha mãe. Às vezes, nós nos assentávamos e ficávamos até horas a fio, madrugada dentro, conversando e falando sobre vários assuntos. Então, se relacionar com alguém que produz em nós benefícios, que nós amamos, é algo imprescindível. Agora, é claro que os nossos relacionamentos também serão provados. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 22, nós vamos descobrir esse princípio da prova sendo estabelecido num relacionamento de Abraão com Deus. Deus chamou Abraão quando ele tinha cerca de 75 anos de idade. E a partir daquele momento, Abraão passou a ter uma história com Deus. Passou a desenvolver um relacionamento com Deus. No alto de sua idade, Deus aparece a Abraão e lhe dá uma ordem. Está no capítulo 22, versículo 1. Deus lhe diz, versículo 2: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. É claro que, numa hora dessa, o que Deus estava pedindo a Abraão era algo extremamente difícil de ser cumprido. No entanto, nos surpreende ver Abraão não permitindo que a missão que lhe era atribuída, a prova que ele era submetido,
o separasse da intimidade que possuía com o próprio Deus. Ele logo se coloca em direção ao lugar que Deus havia lhe ordenado. Ele chega então, após um período de jornada, à terra que Deus havia lhe mostrado. Fato observado no versículo de número 9. O texto diz: finalmente chegaram ao lugar que Deus lhe apontara. E Abraão não chegou nesse lugar desprovido de um preparo exigido pelo próprio Deus para que se sacrificasse o seu próprio filho. Então, ao preparar o altar, coloca o seu filho sobre ele, e quando estava prestes a sacrificá-lo em obediência a Deus, diz o versículo 10 e 11, que algo aconteceu. Se não, veja, Abraão então estendeu a mão, apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Então Deus lhe disse naquela ocasião: não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Então, naquela hora de oferta, de partida eminente de um filho, por conta daquilo que Deus havia lhe pedido, Deus simplesmente brada do céu e diz a esse homem: não estendas a tua mão contra este menino, porque agora sei que tu verdadeiramente me teme, porquanto não me negaste aquilo que você possui de alto valor. Veja que Deus sabia a paixão, o amor que Abraão tinha pelo seu filho, como ele amava o seu filho, o filho a quem tu amas. E nós aprendemos uma lição extraordinária que deriva dessa história, como se Abraão estivesse dizendo ao próprio Deus: nada, absolutamente nada, ficará entre nós, entre o Senhor e a minha vida, nem as dádivas mais lindas e perfeitas que eu tenha recebido das tuas próprias mãos, porque o doador, o Senhor, é mais importante do que a dádiva, embora a dádiva tenha o seu alto e inestimável valor. Então Abraão, ele não permite que nada fique entre ele e Deus, nem o caráter da missão dada por Deus a ele, nem o exercício da prática do trabalho exigido pelo próprio Deus. Deus exigiu algo daquele homem e ele não se escondeu, ele não negou o que Deus pediu. Mas o que é fantástico observar é você ver, acima de tudo, que o que está acontecendo nessa hora de prova é um relacionamento se fortalecendo. Você vê Deus falando e o homem respondendo. Você vê Deus bradando do céu e o homem dizendo: eis-me aqui. Isso é um privilégio concedido a poucos homens dessa vida. Não que Deus não queira que todos possam responder a sua voz quando Ele fala, mas o fato é que nem todos respondem quando Ele fala. E alguns não respondem porque de fato escolhem um caminho que não é um caminho do Senhor. Tem medo daquilo que Deus possa exigir ou manifestar. Então é extraordinário você ver Deus se relacionando com Abraão, e Abraão respondendo ao relacionamento, Deus provando a paixão de Abraão, e Deus respondendo à altura daquilo que Deus lhe estava falando. É extraordinário você ver que, a despeito da luta, da prova, daquilo que estava sendo exigido, Abraão não permitiu que ele e Deus rompessem o seu relacionamento. Deus estava presente, Deus estava naquela situação, naquela circunstância. Deus sabia onde Abraão estava e o que estava acontecendo, e na hora exata, Deus bradou do céu e lhe disse: sei que tu me amas, verdadeiramente sei.
Em outras palavras, o que nós estamos observando, num pensamento para os dias de hoje, nada mais é do que aquilo que chamaríamos de oração que flui, diálogo, intimidade. Abraão fala e Deus ouve. Deus fala, Abraão ouve. E o relacionamento, ele é fortalecido e Deus então abençoa o coração daquele homem. Abraão então ele tem esse relacionamento maravilhoso, extraordinário, mantido com o Senhor através de enorme sacrifício. E de quando em quando Deus nos chama para o sacrifício, para a prova, e delega ou dá a nós missões e atividades que de quando em quando não entendemos. Mas o fato é que hoje, nos dias em que vivemos, esse relacionamento, ele também é mantido por aquilo que chamamos de oração. Quando nós observamos a caminhada da fé e vivemos com alguns, nós chegamos à conclusão de que, de quando em quando, as pessoas ficam tão críticas do trabalho, da missão que lhes é imposta, que, ao se tornarem críticas, passam a discordar absolutamente de tudo ou quase tudo aquilo que Deus declara, e por conta de não concordarem com aquilo que Deus fala, prontamente lhe dão as costas, prontamente negam aquilo que Deus almeja e deseja. Esse fato ele é plenamente verificado na vida de Jonas. Então vamos correr rapidamente para o livro de Jonas. E nós perguntamos, por que as pessoas simplesmente escolhem dar as costas, se tornam críticas do trabalho, da missão, daquilo que Deus fala, e por fim não aceitam, rompem com Deus? Talvez porque discutem em seu coração e pensam, olha, eu sei que Deus falou algo, mas os tempos são outros. Quando Deus falou a respeito disso, tem a ver com o Velho Testamento, tem a ver com um povo que caminhava pelo deserto, tem a ver com os dias de Jesus. A vida mudou, a cabeça das pessoas mudaram, nós somos pessoas modernas. E como pessoas modernas, Deus precisa se modernizar. Mas eu quero lhe dizer, querido, que a palavra do Senhor, bem como Deus, ele é mais moderno do que o dia de amanhã, querido, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e é o último, ele já está lá quando nós nem ainda chegamos. Talvez também as pessoas perguntem, a questão não é de modernidade, é simplesmente uma questão de opinião. Eu não concordo, e por não concordar, não aceito. E por não aceitar com a vontade plena de Deus, revelada de Deus, então eu simplesmente escolho caminhar e ir por um caminho diferente do caminho que Deus pré-ordenou. Também aquele tipo de pessoa que ela não concorda, ela entende que os tempos são outros, mas também que diz, olha, eu acho bonito que Deus fala, eu acho interessante, Deus de fato é maravilhoso, mas eu quero viver a minha vida. Geralmente se ouve dizer, aqueles que são mais jovens, olha, eu quero gastar a minha juventude, aproveitar a vida, como se viver com Deus não é aproveitar a vida da melhor forma possível, e de forma saudável, de forma maravilhosa, mas eu quero aproveitar a vida, não importa. Olha, isso não é de igreja, de Deus, isso é coisa para gente velha, é coisa para gente que não tem o que fazer, é coisa para gente pobre.
Lá na igreja não tem ninguém inteligente, estudado, é um povinho. E eu quero andar com os magnatas da vida, com os caras cheios de dinheiro, com os homens cheios de diploma. Ó, meu irmão, um dia o teu diploma não vai resolver o seu problema, nem o seu dinheiro, nem o seu status social, nem o que você é. O que vai resolver a sua vida é se você agarrou com Deus na fé, meu irmão. Mas por conta de todas essas características, as pessoas então resolvem romper com Deus, resolvem caminhar por conta própria para um caminho que não é o caminho que Deus determinou. E nós vemos essa situação acontecendo com esse homem chamado Jonas. Deus simplesmente disse: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, e lá em Nínive você fale do meu amor a esse povo, um povo carente, um povo necessitado. A malignidade desse povo subiu até a minha presença, e agora, Jonas, nós temos um relacionamento. Você é o homem que eu separei, você é a pessoa indicada para essa missão, você é a pessoa certa para essa tarefa. Eu conto com você, e esse é o meu desejo, Jonas. Jonas então ouve o que Deus fala, não lhe responde absolutamente nada nesse momento, não ora, não pergunta, não diz a Deus: olha, Senhor, mas esse povo da Síria é um povo perigoso, é um povo que já prejudicou Israel, é um povo maligno, como o Senhor mesmo falou, e ainda assim o Senhor vai se compadecer dele. Jonas não fala nada. Deus lhe dá uma tarefa, lhe dá uma missão, e que privilégio é receber das mãos de Deus tanto uma tarefa como ouvir a sua voz. Mas Jonas simplesmente, ao ouvir o que Deus estava lhe dizendo, escolhe, resolve, como diz o versículo 3, ao ouvir a sua voz e aquilo que Deus havia lhe pedido, Jonas decidiu fugir da presença de Deus. Ele resolve fugir, ele resolve partir em uma direção oposta, contrária àquilo que Deus havia ordenado, como se fosse possível fugir da presença de Deus. O salmista diz que os olhos do Senhor estão por toda a face da terra, e ele vê e conhece todas as coisas. Mas Jonas estava assim, pensativo. Eu não sei se Jonas estava evidenciando uma santa ignorância, até porque era um profeta, ou era aquele tipo de homem que estava escolhendo desobedecer, afrontar a Deus de uma forma deliberada, rancorosa, dizendo: não concordo, e a minha atitude vai demonstrar que eu não concordo, não preciso nem dizer nada. Então esse homem, ele chega no porto, encontra o navio ancorado, ele paga a sua passagem e ele se dirige, então, rumo a um lugar chamado Tarsis. Embarcou a fim de ir para a cidade de Tarsis. Acontece que Tarsis não era o seu destino. O seu destino era Nínive. Era o oposto. Deus disse: vá para o oeste, ele foi para o leste. Fugindo. Será que é possível nós fugirmos da presença do Senhor? Você podia perguntar para quem está pertinho de você. Pergunte: será que é possível fugir da presença de Deus? Será que é possível? Será que nós conseguimos porque não gostamos do que Deus falou? Porque os tempos são outros? Porque eu não concordo com o que Deus fala a respeito do casamento, então eu não posso andar em comunhão com Deus. Eu não concordo com o que Deus fala a respeito da sexualidade do homem ou da mulher, porque eu não concordo, então eu não posso andar com Deus. Eu não concordo como Deus trata do ser humano, como Deus trata da questão da justiça, do direito à viúva ou do pobre, então eu não posso andar com Ele. Eu não concordo com o que Deus fala, e porque a igreja perde dinheiro, então eu não posso ir na igreja. Você está errado. Porque o fato de você não concordar não significa que Deus vai te apoiar, muito pelo contrário.
Veja que esse homem não concorda e toma um caminho diferente. Quase como se dizendo, eu quero ver como é que vai ser. Porque agora eu vou embarcar no navio, vou para o lado contrário, e para ser sincero, nesse navio eu vou me deitar e vou me refugiar no porão, num lugar escondido, onde ninguém me vê, ninguém sabe onde eu estou, ninguém sabe a minha história, o meu nome, de onde eu venho, minha procedência, nem sabem que eu sou um profeta. Sou um anônimo. De quando em quando, algumas pessoas se ausentam da comunidade, da comunhão, porque têm vergonha de assumir o que estão fazendo. Esse é um reflexo de uma vida em pecado. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, lá no paraíso, a primeira coisa que fizeram foi se esconder. Isso é um reflexo. Desaparece, some. E aí você pergunta, como vai? Tudo bem? Que tudo bem, santo varão? Escondido. Muda para outra comunidade, por quê? Porque o casamento rompeu e agora tem vergonha de que as pessoas descubram que deixou de ser fiel e caminhar com o Senhor. Então vão para outro lugar, porque lá ninguém conhece. Vão para o fundo do navio, para o fundo de um porão, se acomodam, acham que Deus vai aceitar esse tipo de posicionamento de um filho. Olha, nós sabemos que o texto sagrado diz que Deus corrige o filho que ama. Você podia dizer aleluia, querido, que Deus não permite que a gente fique no erro. Alguém sabiamente disse que Deus não permitirá que seus filhos pequem com sucesso. Você pode dizer graças a Deus por isso hoje de manhã. Deus não permitirá que os nossos filhos, que a nossa vida ande pelo vale da sombra da morte. Não, Ele estará pertinho de nós. Ali vai nos auxiliar, vai nos ajudar a nos tirar do lamaçal do pecado, do engodo, do engano que às vezes nós mesmos geramos. Jonas estava convicto de que ninguém ia achá-lo, perturbá-lo, perguntar de sua vida, quem ele era, quem deixou de ser. Eu estou indo agora para Tarsis. Mas o nosso Deus que governa tudo, que sabe de tudo, também viu a hora que Jonas entrou no navio. Viu a hora que ele pagou a sua passagem, viu com quem ele falou, e agora Jonas entra no navio sem saber aquilo que o aguardava, questão de horas à frente, sem saber aquilo que esperava, sem saber aquilo que Deus ia fazer. Jonas não tinha ideia daquilo que Deus estava preparando para trazê-lo de volta à comunhão, para trazê-lo de volta ao relacionamento. Foi quando em meia navegação, diz o versículo 4, coloquemos os nossos olhos, em meia navegação, contudo, Yahvé, Deus, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Você tem a percepção e a consciência do que está acontecendo? Jonas achou que ia dar tudo certo, que ia fugir, de repente Deus assoprou um forte vento no mar. Pode ser, precioso e amado irmão, que alguém que você conheça esteja enfrentando uma forte e grande tempestade que o próprio Deus assoprou. Pode ser que você esteja passando por um grande e grave período de turbulência em sua vida por conta de uma determinação divina. Tem a ver com os reflexos de sua escolha. E se você tem a compreensão de que Deus não vai permitir você escapar pelos dedos dele, até porque o texto sagrado diz que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebatará, então você pode esperar um tratamento e um agir divino sobre a sua vida. Deus assoprou, numa alusão clara de que não estava concordando com a direção e com aquilo que Jonas tinha escolhido. Jonas escolheu romper, vou desistir de tudo, do ministério, da obra, da atividade, e Deus só foi observando as ações, o comportamento, a atitude, e na hora certa, quando Jonas esperava estar seguro na viagem, Deus assoprou, e ao assoprar, a confusão foi enorme, a ponto de o navio estar prestes a se partir, e agora procuram saber quem é o responsável, ou o irresponsável pelo ocorrido. Descobrem Jonas, o marinheiro fujão da presença de Deus, ou o viajante fujão da presença do Senhor. E ao descobri-lo, a cena que vemos está declarada lá no versículo de número 11. Considerando que o mar estava cada vez revoltoso, os marinheiros inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar o mar?
Jonas respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Eu sei que eu sou o causador do problema. Eu sei que eu sou a pessoa que tem trazido a tribulação para essa família, para essa viagem, para esse povo. Os homens ouvem o conselho de Jonas, ficam relutantes, lutam um pouco mais, a tempestade só aumenta, chegam à conclusão final de que Jonas não podia mais ficar naquela embarcação, que ele tinha que ser colocado para fora. E é o que fazem, diz o versículo 15: agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo o mar se acalmou. O mar cessou. Era a vontade do Senhor que assim fosse até o presente momento. Os marinheiros ficaram cheios de temor e passaram a adorar o Senhor. Fim de história, fim de tempestade. Jonas também almejava ou pensava que seria o seu fim. Mas esse Deus que estava tratando de Jonas preparou uma situação um pouquinho melhor do que o fundo do oceano. Diz o texto, versículo de número 17, que nesse período o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Não vou entrar aqui no mérito de explicar a você como é que um peixe engoliu um homem. Estudei sobre isso. Nós temos relatos no mundo de pessoas que foram e que passaram por essa experiência. Mas o fato é que a Bíblia está afirmando que esse homem foi tragado por essa situação, preparada pelo próprio Deus. Agora imagine Jonas dentro do ventre de um peixe. Se ele sofria de claustrofobia, então ele ia morrer muito apertadinho. Tem gente aqui que não suporta andar de elevador. Olha, fica agarradinho com Deus, obedece. Senão você vai parar lá. Lá está esse homem. Nós não sabemos se a cena é aquela que é ilustrada pelos quadrinhos, que Jonas colocou um banquinho dentro lá como o vovô Gepeto fez, e acendeu uma velinha dentro da baleia, e começou a lembrar de sua vida. Na minha cabeça eu penso que esse homem estava ali sendo apertado pelo ventre do peixe, numa situação incômoda, sem ter para onde ir e o que fazer. Pensamentos passam e povoam a sua memória, o seu imaginário. Quando a Bíblia nos informa desse princípio extraordinário, capítulo 2, versículo 1. Então, dentro do ventre do peixe, dentro dessa situação horrorosa e horrível, o que Jonas fez? Jonas orou. A quem? Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei a Deus e ele me respondeu. Você podia dizer aleluia de manhã, querido? Do ventre do Seol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Versículo 7. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Versículo 9. Eu, porém, oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Eis que a salvação vem do Senhor. Olha que conclusão Jonas chegou. Facinho, né, gente? Não? E Deus, versículo 10, deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. E Jonas saiu daquela situação de incômodo, de aperto, de crise. Deus
ordenou, Deus deu uma ordem. E eu quero glorificar Deus nessa manhã, porque Deus não há de permitir com que seus filhos deem as costas e partam para viver a vida que não devem viver. Deus vai tratar com cada um de nós, a fim de nos trazer para perto de sua presença, para que possamos lhe oferecer ações de louvores que são devidas ao seu santo nome, e declarar: a salvação vem do nosso Deus. Deus está tratando com a nossa vida, com cada um de nós. Tenha a certeza disso nessa manhã. E você podia dizer amém, querido. Nós olhamos para esse comportamento de Jonas, Jonas orando, Jonas falando com Deus, Jonas procurando a face de Deus, Jonas querendo Deus mais do que nunca, mais do que tudo. E aprendemos algumas lições que são extraordinárias. A primeira delas, querido, o que nós vemos é que Jonas foi obrigado a orar. Jonas foi obrigado a orar. Vamos repetir? Jonas foi obrigado a orar. Não é a oração que surge da espontaneidade de um adorador que quer adorar, que quer buscar, porque o momento é maravilhoso ou não. Não, é a oração que surge da crise, que surge da necessidade, que surge da tragédia que se vive, da perda que foi imposta, da surpresa desagradável, do lugar que se chegou, do conflito, da luta. É a oração do aperto, é o grito do socorro, de socorro. O que mais Jonas podia fazer naquela hora? O que mais ele podia falar? Ele podia desenvolver um processo mental para dar ordem ao grande peixe, cutucar as entranhas do peixe, podia manipular o que for. Jonas está completamente vencido, derrotado, sem saída alguma. Sua vida estava inteiramente nas mãos de Deus, na plena dependência do caminho que Deus estava escolhendo, ditando, falando. Podia querer fazer o que fosse, agora vou viver minha vida, vou fugir, vou escapar, mas agora estava preso à vontade divina, às suas próprias mãos. Então se vê forçado, obrigado a orar. É fato, precioso e amado irmão, que às vezes nós passamos por situações nessa vida onde nós somos obrigados a orar, forçados a nos curvar e admitir que fomos vencidos do nosso orgulho, de nossa prepotência, de nossa arrogância, de nossos pensamentos. Sendo assim, nós temos a clara percepção, e a expressão é um fato. Alguns vêm pela dor, doenças levam as pessoas à oração. O luto faz com que as pessoas orem. Dias atrás, li a história de um homem presidiário, malfeitor, violento, havia prejudicado muitas pessoas. Sua mamãe faleceu, e permitiram que ele fosse ao velório. E ao chegar ao velório, perto de homens que o guardavam, mãos algemadas, quando o caixão foi ser colocado sobre o lugar devido, aquele homem começou a chorar compulsivamente como uma criança, e ao chorar, começou a orar, e orou, e no sepultamento de sua mãe se rendeu à graça de Deus, confessou seus pecados e o aceitou. Passado 30 anos, ele continua um crente fiel ao Senhor, mas a luta, a dor, a perda, o funeral de sua mãe o levou à oração. Desapontamentos fazem as pessoas orar. Às vezes as pessoas estão desapontadas com seus casamentos, com seus filhos, com sua carreira, com sua igreja, com sua liderança, com elas mesmas. Então o que é que elas fazem? Elas partem para a oração. Então perceba que Deus, em sua bondade, traz as pessoas ao ponto em que elas são obrigadas a orar. Jonas
tinha que orar. Algumas pessoas perdem o emprego, vê as portas se fecharem, como um presente bondoso de um Deus que simplesmente permite com que a porta se feche com um objetivo maior, para que orem. E um orador forçado é melhor do que alguém que não ora. Alguns têm perdas terríveis, são vítimas de abuso, de roubo, de violência, são visitados pelo inesperado, perdem relacionamentos vitais, e em meio às suas muitas perdas, elas se lembram da fidelidade de Deus, e elas começam a orar. É importante você pensar que em meio a tudo que estava acontecendo com Jonas, não era obra do acaso, Deus estava governando tudo. Ele assoprou o vento, ordenou o peixe, prendeu Jonas sobre as suas mãos. Todas as situações que circundavam Jonas estavam sob o governo de Deus. Isso ensina que tudo que está acontecendo em nossa vida está debaixo da soberania do próprio Deus. Ele governa sobre tudo isso que está acontecendo em nossa vida. E o que acontece conosco é resultado de sua providência bondosa e maravilhosa, embora difícil, para nos dar a maior bênção que podemos ter, um coração voltado à oração, um coração que almeja a presença do Senhor mais do que tudo. Eu não sei se nos dias que você tem vivido, esse período que você tem atravessado, Deus está permitindo que o vento açoite o seu lar, a sua embarcação, ou até você já foi tragado por uma situação difícil de se viver, mas o fato é que está chegando a hora de você orar, de você falar com Deus, de você compreender o que o profeta Jeremias ousou falar: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Oração, oração, oração. É triste ver uma criança que nasce num lar onde os pais não oram mais, onde os pais não têm comunhão com Deus, porque oração não é uma reza, uma repetição, uma situação onde nos cansamos de falar. Não, oração diz respeito a um veículo onde o principal objetivo é o próprio Deus. Não é a oração em si, o nosso alvo é Deus, é o relacionamento com Ele, é estar perto dEle, é Ele falar e nós respondemos, é falarmos e contarmos a Deus a nossa vida, a nossa necessidade, a nossa história. É como a costa suspirando pelas correntes das águas, é a nossa vida suspirando pela presença do próprio Deus. Jonas se vê obrigado a orar. Talvez você tenha vivido tempos e dias onde você se vê plenamente obrigado a orar, a dedicar a sua vida e a se prostrar. Eu quero aqui gastar mais 5 minutos, pelo menos, para um segundo ponto, não temos como terminar. Mas, a bem da verdade, nós aprendemos em segundo lugar, é que você pode orar de qualquer lugar, querido. Você pode orar de qualquer lugar. Vamos repetir? Você pode orar de qualquer lugar? Então diga para quem está pertinho de você, você pode orar de qualquer lugar. De qualquer lugar, de qualquer lugar, você pode orar de qualquer lugar. Jonas orou de onde, gente? De dentro do ventre de um peixe. Geograficamente falando, nós não sabemos exatamente a posição que o peixe estava na profundeza do oceano, não sabemos a profundidade, sabemos que estava no ventre de um peixe. Nós temos a certeza que nem Jonas sabia. O que sabemos é que ele orou, e orou como nunca do lugar que estava. Você pode orar do lugar que você está. Abraão, como Isaac e Jacó, oraram no deserto. Salomão orou no templo. O coletor de impostos na sinagoga. Cornélio orou em sua casa. Os discípulos em um barco. Jesus orou em um jardim. E você pode orar no lugar em que você se encontra, aonde você está.
Ontem gastei um dedo de prosa com o Jean, e ele me dizia que gosta de orar andando pelas ruas do bairro. Então você pode orar de qualquer lugar, meu irmão. Se você for tocado por ele, se ele mexeu em sua alma, se falou ao seu coração, você pode orar no seu quarto, você pode orar de pé, ajoelhado, assentado, deitado, no volante de um carro, trabalhando, cozinhando. Você pode orar, geograficamente falando, de qualquer lugar. Mas o que é uma verdade, geograficamente falando, também o é espiritualmente falando. Vamos pensar em Jonas e no seu momento de vida. Ele é um desobediente. Ele é um homem que Deus diz vá para o leste, e ele foi para o oeste. Deus diz vai para a terra, e ele foi para o mar. Deus diz vai pregue, e ele foi dormir. Então ele tem uma atitude errada. É um homem que está em franca desobediência, não aceita as determinações divinas. Ele deseja estar a quilômetros da vontade de Deus, quilômetros de distância. Rompeu, e a quilômetros de distância de um relacionamento com Deus, ele ora, e Deus ouve e responde. Talvez seja assim, querido. Você está na igreja, você vem na casa do Pai, você está em família, você trabalha, você até pensa que as pessoas imaginam que você está perto de Deus, espiritualmente falando, mas você está a quilômetros de distância, você está fora da comunhão, você tem praticado coisas que são absurdas ao coração de Deus há muito tempo. Agora escute, não importa o tempo que você tem estado longe, não importa o que você fez de errado, não importa as decisões que você tomou, as atitudes erradas, o que importa é que você pode ser completamente restaurado por Deus. Basta você orar, basta você clamar, basta você fazer como Davi descreveu: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Basta você buscar a sua presença, basta você orar, e Deus então vai lhe conceder um novo começo, uma nova oportunidade, uma restauração que você jamais pensou que poderia acontecer. Deus então estava trazendo Jonas para perto de si, lugar que ele jamais deveria ter saído, lugar reservado para aqueles que Deus ama e deseja. Hoje de manhã, Deus te traz aqui, querido. Talvez o seu coração nunca parou para pensar de como Deus quer se relacionar com você. E nós nos relacionamos com Deus através da oração. É inadmissível pensarmos que você é crente e não ora. Então, se você não ora, você é desobediente e não quer a presença do Senhor na sua vida. Se você não ora, você é um incrédulo. Ou você é um apóstata. É aquele que sabe a verdade, mas definiu afrontar Deus fazendo aquilo que Deus não aprova. Isso é apostasia. Ímpio. Mas não, aqui está uma comunidade cheia de filhos do Senhor. E que precisam, à semelhança de Abraão, Deus lhe pediu algo, e o relacionamento foi provado, e Abraão perseverou e caminhou com o Senhor. Jonas resolveu fazer o oposto, mas lá estava Deus dizendo: meu filho, não pense que ao escolher o caminho da desistência, que eu, seu Deus e seu Pai, vou apoiar o seu erro. Deus tratou de Jonas e o trouxe para perto. Agora Jonas está orando. Jonas não tinha orado antes, mas no vento do peixe ele orou. Onde você está nessa manhã? Em que circunstância e em que situação? Talvez enfrentando muitas dificuldades. Quem sabe não chegou a hora de você orar ao Senhor. No livro de Amós, o profeta disse à nação de Israel: buscai a minha face e vivei. Deus tem vida para a sua vida nessa manhã, e Ele deseja abençoá-lo.